O Protetor 2 é um baita filmão de 2018, com um orçamento de 62 milhões, mas que chegou a quase 200 milhões só nas bilheterias, sem contar as outras plataformas e streams. Criou-se muita expectativa depois do sucesso do 1, que foi aquela coisa bem arrebatadora. Direção de Anthony Fuqua, trazendo Denzel Washington no papel principal como Robert McCall, um ex-agente do Serviço Secreto Norte-Americano, da CIA, dos Navals. Não se sabe muito bem de onde ele era, mas que ele é bom no assunto, com certeza ele é. E nesse filme trata-se de uma vingança, pois a sua única amiga que ele tem no momento é assassinada por um grupo de mercenários dos quais ele já trabalhou com eles. Na verdade, ele era o superior deles. E é onde esse filme começa. Vem comigo então que eu vou contar um pouquinho mais sobre essa grande película e esse sucesso, esse grande blockbuster. Lembrando que esta é apenas a minha humilde opinião de fã de cinéfalo. Está bem? Logo mais depois da vinheta nós estamos começando então, tudo bem para vocês? Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas e em tempo integral, e isso não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo as claras entre a gente para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado então? O filme Protetor 2 começa na Turquia, num trem que está quase chegando na sua capital, Istambul, e Denzel Washington está disfarçado com barba grande, chapeuzinho de muçulmano, sentado observando uma garota. Quando o pai dela se movimenta e vai para o fundo, ele o acompanha e vai atrás. Chegando lá, eles estão numa mesa, o pai dela e alguns criminosos. Ele senta, como de costume, pede um chá, começa a preparar o seu chá naquele ritual de sempre metódico. Aí o rapaz que ele perseguiu vem até ele e conversa tal, se ele era daqui, sondando ele, né? Aí ele falou, realmente, ele já vai direto ao ponto. Eu não gostaria de estar na pele de quem sequestrou uma garotinha só para fazer birra para sua mãe, para sua mulher, e trouxe ela a outro país achando que não pudesse ser encontrado. Aí o cara já se assusta, falou: se eu fosse esse tipo de pessoa, eu não viria atrás, porque com certeza ia arrumar encrenca, ia arrumar confusão. Não deu outra. O cara levantou, sentou na mesa, contou aos demais o que estava acontecendo. Robert McCall, o personagem de Denzel Washington, tem um timer. Ele olha no relógio e conta o tempo que ele tem para destroçar os criminosos. Então vai lá, no que ele aperta o seu relógio, os caras se levantam, um vem com faca, outro vem, ele acaba com 3 rapidamente. E se senta diante do pai. Diante do pai ele pergunta: você olhando para mim, o que você vê? E nisso fica tudo escuro, que entra num túnel lá, e ali começa o Protetor 2. Robert McCall, ele, por terapia, ele faz uma espécie de Uber lá nos Estados Unidos. Um Uber lá que ele leva a gente todo dia de lá pra cá, isso, aquilo. Leva um senhor que tinha uma fotografia muito antiga e queria encontrar com a irmã, que se perderam durante a Segunda Guerra Mundial, e ele vai ajudando na medida do possível, sempre que pode. Um dos encontros marcantes é com a sua única amiga, que é casada também com outro amigo dele também, só que eles eram do serviço secreto norte-americano. Aliás, ela ainda é. E ela senta com ele, leva uma sopa para ele no apartamento dele. Aí eles conversam, trocam ideia. Ela dá um livro para ele ler também.
amigos dos poucos que ele ainda tem. Aí beleza, ela vai para uma missão, ela é chamada para uma missão em Bruxelas, na Bélgica, para verificar um assassinato de um agente da CIA. Só que esse agente da CIA tinha sido morto por mercenários norte-americanos, que também trabalham para o serviço secreto do governo norte-americano. Mas vamos por partes. No que ela está fazendo a perícia, o perito, para saber o que houve ali na situação, eles decidem eliminá-la para não deixar pontas soltas. E ela volta para o seu apartamento, eles contratam locais, usuários de droga pesada locais ali para fazer o serviço, e eles invadem o apartamento dela, ela luta ferozmente com eles, faz o possível e o impossível e ainda sobrevive. Só que quem chega lá para matar ela é Pascal, né? Esse chileno que está fazendo muito sucesso lá nos Estados Unidos e está fazendo uma porrada de filme. Inclusive ele foi o Senhor Fantástico nesse último Quarteto Fantástico. Nestor Pascal, isso. Esses nomes são muito complicados, mas bora lá, vamos lá. Quando Denzel Washington pega uma moça como passageira, ele descobre que ela foi violentada por um grupo de riquinhos, os playboys lá de Washington, DC. Ele volta no local alegando que o cartão não passou e chega lá. Quando eles falam que não conhecia a moça, tipo assim, desdenhando da moça como se ela fosse uma qualquer e merecesse aquilo que ele fez, Denzel Washington fica louco. Robert McCall passa geral, nocauteia todo mundo ali, dá uma surra neles e pega o playboy que trouxe ela para aquela festa lá. Fala, você vai dar 5 estrelas pro meu atendimento, hein? Eu quero só ver. Me dá a mão, qual mão você é? Você é canhoto ou você é destro? Aí ele não fala tal, você é canhoto, né? Aí ele pega a mão dele, quebra os dedos dele, da mão dele. E a hora que ele chega no carro e senta, os caras deram 5 estrelas pra ele ainda, do atendimento do serviço que ele fez. Bem bacana, bem legal. Olha, um filme com uma história, um roteiro muito bem costuradinho, bem bacana. Aonde Robert McCall mora tem um jovem que, do que ele tá limpando uma pichação que fizeram lá, eles começam a conversar e até amizade entre eles. Esse jovem é um pintor, estuda para pintura na escola dele. Só que também estava se envolvendo com pessoas erradas, pois o irmão foi morto por gangues. Como é muito comum esse fato lá nos Estados Unidos. Então bora lá. O irmão dele foi morto por gangues e era um lutador de boxe. Então sempre quando ele coloca um desenho, a mão direita de Deus, que era como ele via o irmão dele quando acertava os adversários e os nocauteava. Conversando ali com Denzel Washington, Robert McCall, ele acaba se interessando em fazer a pintura ali, em pintar aquela parte que ele está fazendo. Eles combinam um preço e ele fala que vai pagar. Só que Denzel Washington é astuto, ele sonda ele. E quando ele vai no covil dos amigos lá, amigos entre aspas, traficantes, gente armada, usuário, lá onde eles estão fazendo a droga para vender nas ruas, ele entra lá com uma metralhadora, nocauteando os caras que ficaram de guarda, apontando para todo mundo e chamando o jovem para sair fora dali com ele. Aí ele tinha pegado uma arma para matar os inimigos que mataram o irmão dele, mas ele falou, essa vida não é para você. Você não é isso, você pode ser mais do que isso. Eu achei muito bacana a forma como ele interagiu ali com o ator, que ele colocou a arma na cara dele, deu a arma para ele, colocou a arma na cabeça dele e falou assim, velho, você me mata então se você quer ser essa vida para você, isso aqui. O jovem não faz, baixa a arma e ele coloca a arma na cara dele. Você nunca viu os olhos de um assassino? O assassino faz isso e coloca a arma na cara dele, isso aqui, tal. O jovem treme todo, não entende o que ele está fazendo, mas ele o está salvando da criminalidade, da vingança, que a vingança pertence a Deus e não aos homens. Pois bora lá. Ele volta no apartamento do Denzel Washington, entendeu o recado, entendeu a missão e começa a pintar o apartamento dele.
porque essa vida de gangster, de criminoso, não era para ele. O filme é de 2018, está fresquinho ainda. Pode ver, assista. Tem cenas violentas, mas é uma ação, um roteiro muito bem costuradinho, com uma ação do início ao fim, não início ao fim, mas em determinados momentos. Quando o Pedro Pascal, tem que acertar o nome desse ator, é um grande ator de origem chilena, tá fazendo muito sucesso lá fora e faz muitos filmes, série, ele tá em tudo quanto é lugar, tudo quanto é produção, ele anda participando ultimamente, desde que se engendrou para Hollywood. Pois é, Pedro Pascal manda um assassino atrás de Denzel Washington, tentando matar, e ele acaba se livrando dele, se livrando do carro, e aí ele descobre que esse amigo, Pedro Pascal, que era amigo dele, fazia parte da sua força-tarefa, foi o responsável pelo assassinato da sua amiga. E é aí que começa a vingança de Robert McCall. Mas olha, o filme tá fresquinho aí, eu já falei demais, dei muito spoiler, mas é um filme que me impactou profundamente. A trilogia do Protetor, os 3 filmes são ótimos, e esse aí também não poderia ser por menos. Assista e comente aqui embaixo o que você achou, ou se já assistiu, se viu. Comenta aqui embaixo o que você achou, se gostou da história, da trama. É isso. Este é o meu primeiro trabalho literário chamado Vulgo Lobo Negro Total, da qual apenas Lobo Negro, o personagem principal, e o seu filho caçula Lobo Cinza, com seus arqui-inimigos, o seu clone Cão Selvagem e o parasita Sombra das Trevas, é quem foram criados para esse novo segmento da literatura. Disponível na Amazon e no Clube dos Autores no seu formato digital, e-book, no Kindle. No Kindle tá gratuito lá para você ler e reler quantas vezes for necessário. E é aqui onde a trama começa. Eu conto a origem do universo Game, criado em parceria com Emerson Penerari, esse grande amigo meu de longa data, responsável por essa capa. E é isso, pessoal. Ainda este ano estarei lançando o meu terceiro trabalho literário, que se chama O Andarilho. Já estou fazendo a sua revisão para ficar mais bacana ainda, bem legal. Uma produção que eu tive muito carinho em fazer e logo logo vai estar disponibilizado para todos vocês. É isso. A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?